E aí, lendários, beleza? Aqui quem fala é o Cássio Martins do canal Nefridex e sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de fundo é um dos primeiros vídeos do canal, né? Só pra botar de fundo, né? Enquanto eu explico como é que foi a primeira parte do projeto Nemesis. Pra quem está acompanhando o canal sabe o que eu tô falando, é que eu tô tentando fazer um projeto pra tentar fazer aquela mecânica do Diablo Nemesis. E cara, como eu já imaginava, a primeira tentativa não ia dar certo. É claro que no início não ia dar certo, porque eu teria que montar a estrutura para entender mais ou menos como é que ia funcionar. Só depois que, com o longo do tempo, quando arranjasse outros materiais melhores, eu tentaria fazer até ficar, finalmente, ter a mecânica definitiva. E eu digo a vocês que eu vi muita coisa errada que deu nesse primeiro protótipo. Então, antes de começar o vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho, beleza? E eu vou explicar a vocês o que foi que deu errado na primeira tentativa. E bom, vamos falar dos materiais, né? Que eu utilizei o metal. Eu também utilizei a outra peça que eu cortei, um palito, né? Claro, para dar sustentação àquela ponta que eu disse, como eu já tinha explicado. Eu peguei essa outra peça que era para fazer a parte giratória e tal, como vocês podem estar vendo aí. Essa tira eu ia utilizar para tentar fazer as presilhas, mas eu acabei não fazendo porque deu um erro ali no final. Aí depois eu peguei as outras partes de cima, que vai ficar a mola e tal, a outra ponta. Depois eu peguei algumas outras partes que são necessárias para montar a base de baixo, né? Montar a base de baixo e uma tem um buraco para justamente passar a outra ponta ali. Essa mola, que eu vou falar dela, que eu me arrependi de usar essa mola, vou explicar o porquê. Tem a tampa de detergente que eu cortei essa parte e eu fiz o tubinho, que é para ser a ponta que vai saindo, com papelão, porque eu não achei outra coisa que fosse pequena que passasse pela tampa de detergente. Então, esses são os materiais que eu consegui achar até o momento que eu consegui fazer. E eu vou explicando como é que eu consegui, como que eu fui montando aos poucos, tá bom? Bom, no primeiro processo de montagem eu comecei a recortar as partes aonde eu ia fazer a base. E nesse início eu utilizei um papelão um pouco mais fino, mas quando for no próximo episódio, na próxima parte, eu vou tentar fazer com um papelão um pouco mais grosso dessa vez, tá? Para a base ficar um pouco maior, ter um pouco mais espaço. Dessa vez eu tinha feito 3 tiras, né? Para cortar em 3 partes, e a última parte não era recortada porque eu tinha que colar nelas para poder fazer a base. Aí você pode estar vendo aí que eu tô cortando cada parte um por um. E ela tem um espaço para poder encaixar a outra pecinha que vai estar dentro, entendeu? Aí eu vou cortando, recortando. E é muito importante fazer a medida certinha, porque qualquer medida errada pode dar muito problema para encaixar suas peças, tá bom? Recomendo demais que você cole e corte na medida certa. Aí nessa parte eu vou começar a colar cada parte aí. Eu digo a vocês que tem hora que eu acabei colando os dedos. Teve uma hora que a cola manchou a cama ali. É outra cama, então era outra pano, velho. Então não tinha problema nenhum não. Tá bom? Mas tá aí, ó. Vou colando aos poucos a peça. E veja aí o processo aí, no entanto. Got a nice wrist, causing damage, just like I planned it. I'll be damn rich, have a chef in the back, make a sandwich. Oh, she got it all, I just want it all, baby we could ball, you just gotta fall, I could be your man, paying for your tan, I'm your biggest fan, and you said this your jam, yeah. E nessa parte aí não tem muita explicação, é só colando as partes um por um. Eu olhando direito para não colar errado ali. Quase colo os dedos em algumas partes, mas é só isso, é só ficar colando até ajeitar a base, ver se tá firme para não acabar descolando no meio do processo, né? Aí depois eu vou colar a ponta de detergente, tem que estar bem alinhada certinho para poder dar certo, para não ter nada errado. Colar totalmente direitinho e ver se tá posicionado certo, né? Se tá bem posicionado. Bom, a partir dessa parte eu vou conectar esse tubinho com a parte que eu vou ter tem que ser pressionada, né? Aí, à medida que eu tava encaixando na base, eu tava percebendo que não tava encaixando tão bem, perfeito assim. Aí, além de eu
reforçar, eu teria que cortar ela, diminuir. Aí eu vou utilizar essa mola e eu só tava testando, cara. Essa mola essa mola é um problema. Eu vou explicar o que acontece. É que essa mola é um pouco rígida demais, um pouco forte. Para quem não sabe por que eu lembro que essa mola foi de drive executa que eu tinha que acabou quebrando. Aí eu utilizei ela, só que na próxima vez eu vou utilizar uma mola menor e um pouco maleável, porque essa mola ela deu um problema e o problema que fez com que a mecânica aí não fosse pressionada. Eu vou mostrar o porquê. Cara, essa mola deu problema, tá? Eu achava que essa mola não ia dar problema, mas deu. E aí no processo eu vou cortando até encaixar direitinho, como vocês podem ver aí. Mas como eu falei, essa mola vai dar um problema, porque o que ocorre é que essa mola tem uma força tão grande, mas tão grande, que simplesmente para você pressionar isso, você tem que apertar. Literalmente você tem que apertar o peão. Você vai ver isso no final. Isso aí foi o problema. Isso aí foi o problema do protótipo, tá bom? Porque eu esperava assim, eu já imaginava que no início não ia girar ou pressionar para baixo para fazer pressão, mas foi a partir de eu começar a colar que deu esse problema. E você vai ver que vai ter uma hora que a mola vai deixar o negócio cair em cima da cama quando eu ter que colar a parte de cima e acaba melando isso. É complicado, tá? É complicado você ver meio que a guerra, eu tentando botar esse negócio aqui. Caiu agora. Cara, é muito complicado, velho. Essa mola é bem difícil. Eu na próxima vez, quando eu for botar, vou pegar uma mola um pouco mais mole, uma maleável, uma menor, que eu consiga botar sem ter muitos problemas. Porque dessa vez aí eu tive esse probleminha e foi chato. Foi chato, não vou mentir não, foi chato. E você vai ver que a mecânica não vai funcionar, entendeu? E tipo assim, é claro que eu já imaginava que no início não ia funcionar, mas eu não imaginava que a mola daria o problema principal, porque se for isso, eu vou trocar essa mola e botar uma outra mais maleável. E essa mola aí eu vou reutilizar em outra coisa depois, tá? E como eu falei, essa ponta só se sobressai um pouquinho se eu ficar apertando. Mas eu vou continuar no processo e como vocês viram, eu peguei o palito, dourei e colei no papel ali, fiz um furo e colei. Eu não mostrei na gravação não, tá? E nos outros protótipos, quando eu vou fazer, nas outras partes, eu vou utilizar esse mesmo método, entendeu? Eu vou utilizar um palito de churrasco no meio que fica um pouco melhor, né? Aí eu vou colando a outra parte para poder encaixar a parte giratória, para vocês verem mais ou menos como é que fica, tá? Aí eu vou colando, eu deixo colando aí um pouco. Aí depois eu vou botar a peça giratória e depois que botar a peça giratória, eu vou colar a peça de metal, né? Como você pode ver agora, eu colocando a peça giratória para ficar tudo direitinho. Aí a medida do meio você tem que cortar direitinho para poder ter um espaçozinho para a peça do lado que vai girar e trocar os modos tiver um giro livre, entendeu? Para não ficar engasgando por aí. Só que ficou engasgando. Eu acho que é por causa do aperto que ficou ali. Então eu vou ter que aumentar um pouquinho do espaço para ficar um pouco melhor. Então vai ser muita coisa que vou ter que ajeitar. Eu vou ter que analisar melhor o Diablo Nemesis em alguns unboxings de alguns YouTube de Beyblade para eu ver mais ou menos como é que fica encaixado o giro livre do Nemesis para poder tentar fazer funcionar. No primeira tentativa, no primeiro episódio, o primeiro protótipo deu bomba, não deu certo. O giro livre é muito travado, não ativa para baixo e a ponta só vai ativando se eu ficar apertando a estrutura dele. E você vai ver que mesmo eu apertando, ainda a ponta não se sobressai para entrar tipo no modo ataque. Não tá funcionando, ó.
só vai apertando, só vai descendo se eu apertar. Então o problema também é essa mola que eu vou ter que trocar, botar uma mola maleável, ver a parte de cima que vai ter que pressionar. Então é uma dor de cabeça que eu vou ter. E só pra dizer que eu fiz umas batalhinhas com ele, tá? E ok, né? O padrão de movimento dele, ok, mas cara, primeira tentativa eu já imaginava que não ia dar errado. Eu pensava que ia ser poucos problemas, mas pelo jeito tem muitos. Além de eu ter que aumentar um pouco o espaço para ter um giro livre melhor, ver como é que vai pressionar para baixo, eu vou ter que botar uma mola um pouco mais fraca, trocar a mola, porque esta mola é o principal problema. Eu acho que eu vou usar essa mola para fazer meu bico se divide em dois. Dando spoiler aí no que eu quero fazer também, né? Eu acho que eu vou ter que utilizar nele, porque não tem jeito. Então, tá aí o primeiro protótipo. Como era o primeiro protótipo, é claro que não vai funcionar de primeira vez, porque esta mecânica, galera, é uma mecânica difícil. Não é uma mecânica fácil de se fazer. Vocês podem achar que é fácil, mas não é fácil de botar na realidade, porque é uma mecânica muito complicada, porque o Beyblade tem que sofrer recuo, impactos, para poder trocar de modo automaticamente. Eu vou até perguntar a algum amigo meu que sabe mexer em engenharia e por aí vai, para ele me explicar mais ou menos como é que eu posso fazer isso. Mas no geral, essa foi a primeira parte do projeto Nemesis e você viu que o protótipo deu errado. Desculpa, mas não deu o que fazer não, tá? Eu vou continuar no próximo episódio, que vai demorar, tá? Tipo assim, vai demorar muito, então eu vou fazer no próximo episódio essa parte, eu vou trazer outros materiais melhores. Vou aumentar um pouco mais a estrutura para ficar melhor, ter mais espaço e ver se realmente funciona de fato. E também que eu vou pegar uma mola mais fácil. Só que se essa minha ideia que eu tô tentando fazer não der certo, eu vou com o plano B e tento planejar outro planejamento que funcione, que consiga trocar de modos. Se caso você tiver alguma sugestão, saiba como eu posso aplicar isso bem, diga aí nos comentários alguma dica, alguma ideia, porque, na moral, isso vai custar minha cabeça, porque vai dar dor de cabeça fazer essa mecânica, não é nada fácil, e a chave principal é paciência, porque essas mecânicas desse tipo é uma paciência. Porque não é fácil, cara. É que nem se eu fosse fazer o driver reboot. Por exemplo, a mecânica do reboot ou a mecânica do crash. Eu teria que ter paciência para tentar fazer melhor, né? Na verdade, a do crash é só você comprar um rolamento e botar, como o Dumbledore já fez. Agora, o do reboot é um pouco trabalhoso. Generate, tower. São mecânicas muito complicadas de você fazer. Já é difícil, eu vou fazer aí na mecânica do Nemesis. É complicado ainda, mas é isso. Essa foi a primeira parte. Na segunda parte, bora ver se melhora alguma coisa ou sei lá, mas vamos tentar, né? Se vocês tiverem alguma ideia, dizem nos comentários, beleza? Mas é isso. Vou ficando por aqui. Falou. E eu vou descansar que eu tô com uma dor de cabeça aqui agora. Tchau. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.